Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai conhecer um dos estilos mais enigmáticos e estratégicos do Kung Fu tradicional, o Mi Zong Chuan, o punho da trilha perdida. Um sistema criado para confundir, desaparecer e atacar quando o oponente já está perdido. E mais do que isso, vamos revelar a ligação direta desse estilo com o lendário Punho Huo, a versão prática, refinada e brutal usada em combates reais. O Mi Zong Chuan nasce no norte da China, principalmente nas regiões de Hebei e Shandong, durante a dinastia Qin. Em um período marcado por instabilidade política, conflitos locais e desafios constantes entre praticantes de artes marciais, os estilos precisavam provar sua eficácia fora do treinamento, na prática real. É nesse contexto que o Mi Zong começa a se destacar. Diferente de sistemas que priorizavam força bruta ou posturas rígidas, o Mi Zong surge com uma proposta estratégica: vencer através da confusão, do deslocamento e da leitura do adversário. Ele não busca confrontar diretamente a força. Ele contorna, engana e explora falhas. Seu nome, Punho da Trilha Perdida, não é simbólico por acaso. Ele representa um conceito tático claro: fazer o oponente perder a referência da luta. Sem referência, não há reação eficiente. Ao longo do tempo, o estilo foi associado a diferentes origens, incluindo tradições do Shaolin e até figuras lendárias como Liu Yifei. Mas historicamente, ele se consolida através de praticantes civis e combatentes que refinavam técnicas baseadas na experiência real. No início do século XX, o Mi Zong ganha projeção com Hu Yuanjia, um dos nomes mais respeitados das artes marciais chinesas. Ele não apenas dominava o estilo, ele testava suas técnicas em desafios reais contra lutadores estrangeiros, em uma época em que a reputação do Kung Fu estava sendo questionada. Foi nesse momento que o Mi Zong deixou de ser apenas um sistema regional e passou a ser reconhecido como um método eficaz de combate. O Mi Zong é, acima de tudo, uma arte de percepção. Enquanto muitos estilos treinam respostas diretas, ataque contra ataque, defesa contra ataque, o Mi Zong atua antes disso. Ele atua na mente do adversário. A lógica é simples. Toda luta depende da capacidade de interpretar movimentos. Quando essa interpretação falha, a defesa falha junto. O Mi Zong explora exatamente esse ponto. O praticante aprende a quebrar padrões. Ele evita ritmos previsíveis. Ele cria falsas intenções. Um movimento nunca é apenas o que parece. Um passo pode ser recuo ou preparação. Um gesto pode ser ataque ou distração. Isso cria um estado de dúvida constante no oponente. E na luta, dúvida significa atraso. Atraso significa abertura. E abertura é o momento do golpe. Existe também um princípio fundamental dentro do Mi Zong: a economia de exposição. O lutador evita se comprometer completamente em uma única ação. Ele entra, testa, provoca reação e só então decide. Isso torna o estilo extremamente adaptável. Ele não depende de um plano fixo. Ele depende da leitura do momento. Em termos práticos, o Mi Zong não força a luta. Ele conduz a luta para onde quer. No campo técnico, o Mi Zong Chuan é estruturado de forma inteligente. Cada elemento tem uma função clara dentro da estratégia de combate. A movimentação é o ponto de partida. Diferente de estilos mais lineares, o Mi Zong utiliza deslocamentos angulados e imprevisíveis. O lutador raramente avança em linha reta. Ele cria diagonais, muda de direção no meio da ação e usa o espaço como ferramenta ofensiva. Isso não é estética, é tática. Ao sair da linha direta, ele força o oponente a reajustar constantemente a base. E toda vez que o adversário reajusta, ele fica vulnerável por um instante. Os ataques entram exatamente nesses instantes. Os socos no Mi Zong não são apenas rápidos, eles são preparados. Antes do golpe, existe uma construção, uma finta, uma mudança de nível, uma alteração de ritmo. O objetivo não é apenas acertar, é fazer o golpe passar pela defesa. Os chutes seguem a tradição do norte da China, com amplitude e explosão. Mas no Mi Zong, eles não são usados de forma isolada. Eles fazem parte de combinações que misturam altura, direção e tempo. Um chute alto pode abrir espaço para um ataque baixo. Um giro pode esconder a trajetória real do golpe. Mas tudo isso ainda não define o estilo. O verdadeiro diferencial está no controle do timing e na manipulação da reação do adversário. O praticante de Mi Zong aprende a induzir respostas. Ele cria situações onde o oponente acredita estar tomando a decisão certa, mas na verdade está sendo conduzido. É nesse ponto que o estilo atinge seu nível mais alto. Porque quando você controla a reação do adversário, você controla a luta.
Hoje, o Mizong Chuan existe, mas não de forma única ou homogênea. Como acontece com muitos estilos tradicionais, ele se dividiu ao longo do tempo, e essa divisão impacta diretamente na forma como ele é praticado e entendido. A primeira vertente é a tradicional. Essa ainda preserva os princípios originais do sistema: movimentação estratégica, engano, controle de ritmo e aplicação combativa. Nessas linhagens, o treino vai além das formas. Existe estudo de aplicação, timing, distância e leitura de oponente. O foco não é apenas executar movimentos, é entender quando e por que usá-los. A segunda vertente é a esportiva, ligada ao Wushu moderno. Aqui, o Mizong foi adaptado para a performance. Os movimentos ficaram mais amplos, mais acrobáticos, mais visuais. Saltos mais altos, giros mais longos, sequências mais coreografadas. Isso não significa que perdeu valor, mas mudou o objetivo. Sai o combate, entra a estética. O problema é que, muitas vezes, quem observa esse lado acredita que o Mizong é apenas isso. E não é. A versão esportiva representa apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo. A terceira vertente é a internacional. Com a expansão das artes marciais chinesas, o Mizong chegou a outros países, muitas vezes através da linhagem associada a Hu Yuan Jia. Porém, como acontece em qualquer transmissão cultural, parte da essência se perde no caminho. Sem a base filosófica e sem o treinamento voltado para combate, o estilo pode se tornar apenas uma sequência de movimentos sem função clara. E aqui está o ponto crítico. O Mizong só faz sentido quando aplicado com intenção real. Sem isso, ele deixa de ser um sistema de combate e vira apenas forma vazia. Por isso, entender sua ligação com o punho Huo é essencial para resgatar sua essência. Ligação com o punho Huo. O chamado punho Huo não surge como um estilo novo. Ele nasce dentro do Mizong, mas com uma mudança de foco. Enquanto o Mizong tradicional preserva uma estrutura mais ampla, com variações e formas, o punho Huo representa um processo de refinamento. É o estilo passado pelo filtro da experiência real. Hu Yuan Jia não era apenas um praticante técnico. Ele era um lutador que colocava suas habilidades à prova. E isso muda tudo. Quando uma técnica sai do treino e vai para o combate, ela precisa funcionar sob pressão. Não há espaço para excesso, para movimento desnecessário ou para erro de leitura. O que Huo fez foi exatamente isso. Ele manteve os princípios do Mizong, o engano, a movimentação, o controle de tempo, mas eliminou tudo que não contribuía diretamente para a eficácia. O resultado foi um sistema mais enxuto, mais direto e mais agressivo. No punho Huo, o engano continua existindo, mas é mais sutil e integrado ao ataque. A movimentação ainda é imprevisível, mas menos exagerada. Os golpes são mais objetivos, buscando resultado imediato. Existe também uma mudança na intenção. No Mizong tradicional, você pode estudar o sistema em níveis: forma, técnica, aplicação. No punho Huo, tudo já começa com foco em combate. Não há separação entre aprender e aplicar. As duas coisas acontecem juntas. Isso faz com que o punho Huo seja, na prática, uma versão mais pragmática do Mizong. Menos teoria, mais execução. Menos variação, mais precisão. E é por isso que muitos consideram o punho Huo como a expressão mais real do Mizong Chuan. Não porque seja superior, mas porque foi moldado diretamente pela experiência da luta. No fim, a relação entre os dois é clara. O Mizong é a base. O punho Huo é a aplicação refinada dessa base. E entender essa ligação é entender como um sistema tradicional se transforma em uma ferramenta real de combate. Se você quer aprender mais sobre estilos reais, estratégias de combate e técnicas que funcionam de verdade, este é o seu lugar. Curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem leva artes marciais a sério. E se ainda não faz parte, inscreva-se no canal Mundo Marcial. Até o próximo vídeo.